Pessoal do canal Interlocos, estamos aqui novamente para comentar algumas notícias aí. Como é que você tá, Bruno? Tudo bom? Tudo bem, Maurício, e o senhor? Tudo ótimo. Então, essa semana tivemos aí a nomeação da primeira-ministra britânica Liz Truss, terceira primeira-ministra mulher, né, da história do Reino Unido. Inclusive, ela tem como ídola a Margaret Thatcher, né, que foi a primeira ministra mulher, que fez história nos anos 80, ministra conservadora, que na década de 80 fez história ao lado do presidente norte-americano Ronald Reagan. Depois tivemos a Theresa May, né, que foi ministra há uns anos atrás aí, e agora temos a Liz Truss, que veio substituir o Boris Johnson na liderança do Partido Conservador e foi eleita primeira-ministra no lugar do Boris Johnson, que estava com aqueles escândalos de assédio sexual, enfim. Minha opinião sobre o Boris Johnson é que ele não foi um bom primeiro-ministro, foi frouxo em muitas vezes, onde ele precisaria demonstrar coragem, não teve a coragem necessária, não enfrentou o Putin como deveria, enfim, uma série de atitudes dele que, a meu ver, não contribuíram para uma boa reputação e uma memória póstuma aí do exercício do cargo. E não por isso, né, o próprio Partido Conservador o destituiu. O Partido Conservador nomeou a Liz Truss aí para substituí-lo, portanto, e as expectativas em relação a ela são muito boas, né? Ela tem um histórico bem conservador, tem opiniões firmes, inclusive no sentido de isolamento da Rússia e da China, no sentido de fortalecimento nuclear do Reino Unido, no sentido de fortalecimento da parceria com os Estados Unidos e maior deslocamento ou distanciamento, né, da União Europeia. Então é uma ministra que vai fortalecer a posição do Reino Unido em relação ao Brexit, em relação à União Europeia. Então tem opiniões fortes em relação a pautas identitárias, enfim, bem com uma conservadora raiz aí para guiar o Reino Unido nos próximos anos. E a Rainha Elizabeth aí com o seu 15º primeiro-ministro, acredito eu, se não me falha a memória, fazendo história em seu reinado. Então, esperamos tudo de bom aí para Liz Truss, que ela consiga guiar o Reino Unido aí para caminhos saudáveis aí, né? Você tem alguma opinião em relação ao Boris Johnson que deixou o cargo ou não? É, a minha opinião é de que ele estava abraçado com a grande elite que vem O globalismo, né? arrastando o planeta, né? Tanto é que ele visitou o Vladimir Zelensky acho que umas duas vezes lá, no meio da guerra, foi tirar foto lá. Um negócio muito estranho, né? O mamãe E, falei britânico, né? não sei o que ele foi fazer lá. Foi bajular, né? Como tá todo mundo bajulando, né? E eu tenho uma dúvida também. É, É a maioria do parlamento que decide o primeiro-ministro britânico? No caso, como tá com o Partido Conservador, o primeiro-ministro britânico, a maioria do Partido Conservador, né? Ela estava concorrendo com um candidato, que agora eu não vou recordar o nome, mas ela ganhou com larga vantagem. Ela ela assessorava o próprio Boris Johnson, né? Mas ela tem uma carreira pública antiga já, né, a Liz Truss, né? Ela já está no meio público lá no Reino Unido há muitos anos já. E assim, em relação ao Boris Johnson, parte, né, da direita gostava dele, né? Parte acha que ele foi razoável na condução aí do Reino Unido. Eu, particularmente, não gostava. Acho que o Boris Johnson era uma farsa, né? Ele tinha algumas pretensões megalomaníacas de querer, né, ser um novo Winston Churchill, enfim, declarou algumas coisas, né, inusitadas em algumas oportunidades. Então, eu não gostava muito da postura do Boris Johnson, não. Acho que a Liz Truss é uma pessoa mais serena, mais sóbria e vai conseguir guiar aí o Reino Unido para caminhos melhores. Inclusive, se ela se inspirar na Margaret Thatcher, já se manifestou em relação à redução de impostos, à desburocratização, diminuição de Estado, né? Ou seja, um viés bem mais liberal em relação à economia, e mais conservador em relação aos valores, né? Então, acho que é o nome perfeito aí. Pena que ela não vai conseguir pegar um Donald Trump na América, né? Vai pegar o Joe Biden, que infelizmente não representa nada daquilo que queríamos, né, para os Estados Unidos.
E não sabemos o que ela vai encontrar aqui no Brasil também, né, nos trópicos. Né? Não que isso seja de muito interesse para ela, né? Mas estamos falando de um continente já, né, que está ficando vermelho, né? Então, É. a tinta guache, ela está se espalhando pelo globo, né, o vermelho, né? Então, começa em países insignificantes e pequenininhos, né? Mas daqui a pouco a América Latina inteira tá stalinista, né? E o Ensanguentada. Brasil, exatamente, o Brasil, convenhamos, é um país, né, de largo território, né? Não é um país pequeno e irrelevante, né? Uma economia grande. Então, rezemos aí para que, né, o que nós temos de melhor aí, que é o presidente Jair Bolsonaro, se mantenha no poder em detrimento daquilo que concorre com ele.